Deus, vamos para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, usando a revista da CPAD, essa desse terceiro trimestre. Hoje é a lição número 7, de 15 de agosto de 2021. E o título é O Ministério de Eliseu. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Está lá em 2 Reis 3:11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Reis, capítulo 3, né? Dos versículos 5 a 9, depois dos versículos 11 a 14, de 14 a 18, e no capítulo 4, de 1 a 7, 38, 41. 2 Reis 3. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando, né, com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda, se isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas em vossas mãos. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos, né? E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva nada tem em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos esses vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio
ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo e a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Que coisa linda, né? Como é que Deus age através de Eliseu. E vamos então para a introdução. O ministério de Eliseu ele foi marcado por acontecimentos extraordinários, né? Nessa lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que brotaram do próprio solo, né? sem que houvesse chuva nem vento, a multiplicação do azeite da viúva, que virou uma fábrica de azeite, e ela vendeu e viveu daquilo. E essa aniquilação da morte, quando Eliseu orou: tira a morte da panela, Senhor, e o Senhor tirou a morte da panela. E realmente todos puderam comer. Então, todos esses 3 eventos, né, eles estão, vamos dizer, os pilares deles estão sobre a fé, a obediência e a unção de Deus, sobre o profeta Eliseu. Vamos aqui no capítulo 1, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e reis maus. Nós já explicamos que quando Salomão morreu, seu filho Reoboão, né, partiu o reino em duas partes pelo seu próprio comportamento, seu próprio procedimento. E aí o rei se separou em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, 10 tribos, e o Reino do Sul, 2 tribos onde tinha um templo. Então, no Reino do Norte, né, nesses 400 anos de o reino dividido, que era, e 19 reis reinaram no Reino do Norte, o reino que reinava sobre 10 tribos, e nenhum deles serviu ao Senhor. Já no Reino do Sul, né, nesses 400 anos de reino dividido, 20 reis reinaram e só 8 serviram ao Senhor. Um dos 8 está aqui nessa história, Josafá, né? E esse rei de Israel, que é rei do Reino do Norte, aqui é o filho de Acabe. Vocês lembram na história passada, né, 2 histórias atrás, que o irmão dele caiu da escada e morreu, que era o filho de Acabe, que era o primogênito que ia dar continuidade ao reino do Norte. E quem começou a reinar foi esse rei que era irmão dele, né? Porque o rei que morreu não tinha filhos. E aí reinou o irmão dele. E Jorão o nome dele, né? Então estão aqui nessa história Jorão, que é o rei do Reino do Norte, filho de Acabe. Estão Josafá, que é o rei do Reino do Sul, que foi um dos reis que mais serviu ao Senhor, né? E está aqui para compor, para, vamos dizer, inclusive, cumprir a palavra do Senhor, que eu acho lindo isso, a palavra do Senhor sempre se cumpre, né? Está aqui o rei dos Edomitas. Quem são os Edomitas? Os Edomitas são os descendentes de Esaú. E o que foi que o Senhor falou lá atrás, né? Entre Esaú e Jacó, que o mais velho servirá ao mais novo. E está aqui o cumprimento dessa profecia, que esse rei, né? Esse rei, os descendentes dos filhos de Esaú, né? Esse rei, que é o rei dos Edomitas,
ele estava a serviço, ele servia ao rei de Israel, né? Então, certo? Então, o que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram os filhos de Ló. Ló teve os filhos, os Amonitas, e teve os Moabitas. Moabe e Amon eram os descendentes de Ló, filhos das filhas de Ló. As filhas que bebedaram seu pai e tiveram filhos com ele, certo? Então, esses são os descendentes, esses povos aí. E quem se revoltou, né, no começo da história a gente vê aqui, quem se revoltou contra o rei de Israel foi quem? Foram os Moabitas. Por quê? Porque eles pagavam altos tributos ao rei de Israel, que é o rei das 10 tribos, o filho de Acabe, tá certo? E aí Acabe morreu e ele disse, agora, a hora de pegar ele, a hora de mudar o negócio. E aí se revoltaram, aí estava aí essa guerra dos 3 reis contra eles lá. Os Moabitas que não queriam mais se sujeitarem ao rei de Israel, tá certo? E eu acho interessante porque é a segunda vez que acontece, né, com a história de Josafá chegar e dizer para o outro rei, que é o rei do Reino do Norte, né, dizer assim, não há profeta aqui para a gente consultar o Senhor. Então, ele tinha a sensibilidade, ele era um homem de Deus, Josafá, e sabia quando a resposta vinha ou não do Senhor. Quando Acabe estava vivo, aconteceu isso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 18, a gente vê, né? Acabe chama 400 e tantos profetas dele, do Reino do Norte, que era tudo falso profeta, e pergunta se ele e o rei, né, Josafá, os 2 reinos juntos, poderão ir lutar contra a Ramote de Gileade para tomá-la para eles, né? E aí, aqueles 400 e tantos dizem, que vocês vão ganhar, isso aí Deus vai dar na mão de vocês. E Josafá tinha tanta sensibilidade que ele disse assim, não tem nenhum profeta que a gente possa realmente consultar o Senhor. E o Acabe tão descaradamente responde, tem um, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza o que é mal a meu respeito. Olha só, a cara de pau. Né? E aqui o filho dele está na mesma situação, junto com o mesmo rei do Reino do Sul, né? que é Josafá, né? Ele está aqui junto com o Reino do Sul, filho dele, né? Filho de Acabe, está passando a mesma situação. Está aqui junto com Josafá, rei de Judá, né? E com mais o rei de Edom, né? Que servia a ele. Os 3 estão esperando a resposta de Deus. E Josafá sente tanta necessidade de ouvir Deus, dar o caminho, dar a direção, que ele diz, não tem nenhum profeta aqui que fale pelo Senhor. E um servo do rei de Israel, que é o rei do Reino do Norte, o filho de Acabe, diz assim, tenho. Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, ele caminhou ao lado de Elias e era tão profeta quanto ele agora, tá certo? E aí eles mandam chamar, aí Eliseu diz, olha, se não fosse o rei Josafá, o respeito que eu tenho por ele, que é o homem de Deus, eu nem via, nem olhar na sua cara. Mas eu vou falar. Então, Deus é tão tremendo e tão bom que através de Eliseu dá esse refrigério e diz, olha, vai ter água, eu vou mandar.
essa água não vai precisar de vento nem de chuva, mas eu vou mandar e vão encher esses poços, tudo que vocês abrirem. Abram tudo que é buraco aí, que vocês vão ver que vai se encher tudo d'água. E aí ele veio. E não só isso, eu acho interessante isso, quando Deus entra no negócio. É assim com a sua vida, é assim com a minha vida. Quando ele entra no negócio, chega a gente assim, meu Deus, menos. Chega, você fica com vergonha, porque ele arrasa, ele faz e transborda. Então ele disse, e ainda que isso seja pouco, eu ainda vou fazer vocês ganharem essa guerra. E aí eles ganharam essa guerra. Essa é tão tremenda a palavra do Senhor, dá um ânimo tão grande na gente de continuar servindo esse Deus, não é? Pois bem, então vamos lá. Eliseu, vem mais um milagre aí que nós vamos contar, ele aumenta o azeite da viúva. Né? As viúvas no tempo bíblico sofriam muito, porque se o marido morresse, ela não tinha com quem sustentar, se ela não tivesse filhos rapazes que trabalhassem. Então, provavelmente, esses filhos dessa viúva aí eram meninos, né? Já iam ser levados como vassalos, como servos, né? Para pagar essa dívida, meninos ainda. Porque se eles fossem adultos, eles iam trabalhar para sustentar a mãe, iam pagar essa dívida, coisa e tal. Mas ela não tinha ponto de correr, nenhuma viúva tinha ponto de correr se faltasse marido e filhos, né? Porque o caminho delas, vamos dizer, a única saída às vezes era ser prostituta ou pedir esmola no meio da rua. Era triste, né? A condição de uma viúva naquela época. Então ela vai falar com Eliseu, porque sabe que ele é um homem de Deus e que ele conhecia o marido dela porque era um dos profetas, tá certo? Então Eliseu, usado por Deus, opera esse milagre grandioso, né? Que diz, o que é que você tem em casa? É interessante isso. O que é que você tem em casa? O que é que você já tem que Deus pode, através disso aí, começar o negócio? Né? É como Deus disse para Moisés. Moisés, o que é que você tem aí na tua mão? Aí eu tenho uma vara. Depois joga essa vara no chão. A vara se transformou em serpente. Pega ela, virou vara de novo. E agora mexe a mão aqui. E tirou, estava leprosa. E agora mexe de novo. Tirou, estava sã. Que coisa tremenda. O que você tem aí? Uma vara. O que você tem aí na sua casa que Deus quer usar para começar uma grande obra? Ponha na presença de Deus. Ponha diante do altar de Deus. Que Deus vai fazer um milagre. Então, ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Então, ele disse, ó, vai, pede um monte de vasilha emprestado. E vai, fecha a porta, tu, teus filhos, e começa a botar o azeite nas vasilhas. Aquele que encher vai botando de lado, vai botando de lado, até que acabou o último, ela fez isso, porque não tinha mais vasilha. Porque se tivesse mais, Deus tinha mandado mais. Porque as provisões de Deus, elas são infindáveis. Deus não tem limites para abençoar, né? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Os recursos de Deus são infindáveis. Que coisa boa servir ao nosso Deus. Então, e aí ele diz, vai e vende esse azeite e vende. Paga a tua dívida e vive do resto. Que coisa linda, né? Então, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre, né? Porque Deus é assim, né? O que nós podemos ver é que fé, obediência e família unida nesses episódios aqui, né? Percebe-se que são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Eu creio que não só isso, sabe? Quando ele mandou fechar a porta sobre si, seus filhos, não era simplesmente porque queria só a intimidade da família, mas que você não podia chamar, ela não podia chamar para o convívio ali pessoas que não crescem, porque certamente iam falar o contrário. É que nem quando Jesus foi fazer um milagre na filha de Jairo.
Quem ele deixou entrar na casa, né? Para compartilhar? A mãe, o pai da menina e os três, né? Que estavam com ele. Ninguém mais. Por quê? Porque iam falar o contrário. E o milagre precisa de fé. A fé é o caminho. A fé é o link que se forma para que o milagre desça, aconteça, porque o milagre vem do Senhor, né? Que coisa linda. Nosso relacionamento com Deus é sempre uma parceria. Então, da nossa parte, é abrigar a fé, é crer, é confiar, é esperar, é aguardar no Senhor. Terceiro, a morte que havia na panela. Mais um milagre aqui. A escola dos profetas, né? E existiam 3 escolas de profetas no tempo de Eliseu, pelo menos é o que consta na Bíblia, aquela de Betel. A gente já viu em 2 aulas passadas. Betel, Jericó e Gilgal. Tinham 3 cidades que tinham escola de profetas. Os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus e a manter resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Nós estamos falando de Israel, o reino das 10 tribos, o reino do norte, que ali era duro de se conviver, que a idolatria e a apostasia imperavam, que nem aqui no nosso Brasil atualmente, né? A apostasia querendo dominar. A idolatria e a apostasia querendo dominar, principalmente a idolatria do dinheiro. As apostasias das ideologias de gênero, da ideologia disso, daquilo, tudo contrário às leis do Senhor, à palavra do Senhor. Então, por isso os filhos dos profetas, eles eram tão perseguidos por alguns reis, tá certo? Que nem agora, né? Os próprios pastores são perseguidos. Então, segundo, a morte na panela. Foi nessa escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou a seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, né? E aí eles foram para o bosque, né, para o mato, e cataram legumes e veio no meio pepino silvestre. Eu creio que é uma espécie de, trazendo para os nossos dias, mandioca brava, né? Tem a mandioca que é venenosa, né? E que continha veneno, tá vendo? Então a comida foi servida aos homens, mas como eles tinham sensibilidade, né, de profetas, a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha. Que farinha é essa? Deve ser do trigo, né? Que era a farinha que eles trabalhavam. Então colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Ele tinha orado: Senhor, tira a morte da panela. E creu, e esperou, e confiou. O povo precisava comer, o povo estava com fome. Então, a conclusão que nós chegamos, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Claro, né? Deus, ele não quer tratar com nenhum autômato, com nenhum robô, com nenhum... Ele não quer fazer de nós marionetes seus, não. Ele quer compromisso, pessoas que tenham compromisso, né? Pessoas de fé, mas que também sejam, né, operantes e diligentes. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, de crer, de confiar, de esperar, de captar a mensagem do Senhor, de captar a palavra do Senhor, de guardar no coração a palavra do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, de obedecer ao Senhor. Isso é fé. Que Deus abençoe cada um.